É isso aí, galera. Então agora eu vou passar aqui a palavra para nossa convidada para lá de especial, a Érica Hilton, nossa vereadora, nossa presidenta aí da Comissão dos Direitos Humanos aqui na Câmara de Vereadores em São Paulo. Érica, meu amor, obrigado por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Imagina, querido, eu que agradeço o convite, uma alegria participar do programa de vocês, Vozes do Socialismo Libertário. Acho que é super importante que a gente consiga se apropriar de todos os meios de comunicação para levar adiante esse debate que, por muitas vezes, fica restrito a um certo escopo da esquerda, dos ativismos, da militância, mas que não é uma discussão apenas de esquerda ou uma discussão de ativismo, é uma discussão sobre sociedade, é uma discussão sobre um país que queremos construir, que acreditamos, e quais debates precisam estar na centralidade dessa construção, né? Eu acho que quando nós pensamos direitos humanos, quando nós pensamos LGBTs, quando nós pensamos religiosidade, que eram os temas que eu recebi como briefing para essa conversa, nós não estamos falando de um segmento específico apenas, mas nós estamos falando de uma massa de gente, de uma gama de pessoas que estão inclusas dentro dessas discussões, que estão inclusas dentro dessas pautas, mas que durante muito tempo foram sendo colocadas como aquelas que estão de um lado ou do outro, ou como pautas que deveriam ser colocadas para debaixo do tapete, porque afinal se tratam apenas de uma questão identitária e não de uma questão de vida, né? Quando a gente ouve dentro do parlamento essa coisa do que é identitário, apenas identitário, como se o identitário não fizesse parte de grupo, não fizesse parte de algum grupo social, como se a identidade não tivesse sido construída. Eu fico pensando o quão urgente e necessário é que a gente se provoque e que a gente troque entre nós um pouco as reflexões do que nós estamos enfrentando no Brasil atualmente, né? Na verdade, o Brasil é um país que, em sua constituição enquanto nação, é um país que, no seu contexto, já veio trazendo consigo as heranças da colonização, da escravidão, e sentenciando aqueles grupos sociais que não fazem parte de uma casta hegemônica, de uma hegemonia social, as mazelas humanas. Mas nós temos visto o quanto isso foi se aprofundando e o quanto isso foi se agravando com a eleição de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro criou uma destruição das lutas dos direitos humanos, criou a LGBTfobia, o racismo, a misoginia, a destruição ambiental que nós estamos vendo, a desapropriação de terras indígenas. Não, isso não foi criado por Jair Bolsonaro, mas isso foi legitimado e as problemáticas em torno de todo esse debate têm ficado cada vez mais grave após este governo nefasto que está posto no nosso país. Então nós sempre estivemos diante de um cenário muito ruim quando pensamos no direito da população negra, quando pensamos em direito às mulheres, quando pensamos na ascensão e nos direitos da comunidade LGBTQIA+, em especial, nos direitos dos povos indígenas. O Brasil sempre foi um país muito deficitário no que diz respeito à formulação de políticas públicas. Primeiro porque nós não discutimos aqui no Brasil, e aí gostaria de usar o livro Casagrande e Senzala para fazer uma analogia, não apenas a relação entre a branquitude, e quando digo branquitude não estou dizendo a pessoa, o sujeito branco, é preciso fazer essa separação, porque a branquitude está para além do corpo branco. A branquitude é toda uma estrutura de poder, de dominação, de construção de imaginários, né, filosóficos, religiosos, históricos, socioeconômicos, que vai dizer que um corpo e que um sujeito deve estar sobre o outro, ter mais direitos sobre o outro por causa da cor de sua pele. E no Brasil, esta relação de superioridade, de pertencimento, não se dá apenas na relação entre brancos, negros e indígenas, mas também entre pessoas cisgêneras e pessoas transgêneras, pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais, bissexuais e etc. Esta é uma realidade que a gente percebe em todas essas relações de poderes, né? E as relações de poderes têm ficado ainda mais agravadas e aprofundadas na gestão de Jair Bolsonaro, né? Então nós olhamos para este cenário Brasil, para esta realidade que a gente se encontra, e a gente percebe que esta é uma construção que se dá há muitos anos, né? Eu costumo dizer sempre que desde a invasão de África e das Américas, quando os povos aqui das Américas foram escravizados e os povos de África trazidos, sequestrados para cá, nós temos uma constituição de nação, de sociedade, de país, que precisa urgentemente ser reformulada, ser repensada.
estive em um encontro com a vereadora de Salvador, Maria Marighella, que disse uma coisa que eu tenho trazido comigo há muito tempo, desde quando nós nos encontramos, que é o processo de refundação do Brasil. E ela tem batido nessa tecla para as construções que precisam ser feitas nos anos seguintes, né, após esse grande limbo, esse grande caos que nós estamos vivendo. Mas se nós olharmos a história do nosso país, nós já estamos em uma tentativa de refundação deste país há muito tempo. E a refundação desse país precisa ter como centralidade, precisa ter como prioridade pautas que estão colocadas no debate que estamos fazendo aqui agora, né? A defesa da vida, o direito à moradia, à terra, ao emprego, à saúde, à educação, e que estes corpos que compõem esta nação chamada Brasil, né, que não é aquele que está no mais alto escalão, aquele grupo minúsculo que detém os meios de produções, e eu não estou me referindo à classe média, mas eu estou me referindo a quem de fato administra os rumos deste país, mas é esta massa que se vê sufocada pela ausência de políticas públicas, que se vê sufocada porque durante muito tempo o imagético que se construiu a nosso respeito é um imagético de subalternidade, é um imagético de precariedade, é um imagético de inferioridade, o que nos dificulta uma ascensão a novos lugares. Claro, isso não nos impede de ascender e de construir essa nação que queremos e que acreditamos, né? Acho que a minha eleição, com as demais eleições, recorde de pessoas trans nas eleições passadas, né? A chegada de mais mulheres negras ao parlamento demonstra que nós não estamos estáticas em um discurso vitimista, em um discurso de pobres coitadas debruçadas diante de uma dor, mas na verdade pegando toda essa dor que é incutada em nós e transformando ela em potência e transformando ela em resposta para o mundo e dizendo: é possível constituir uma nação que valoriza a defesa dos direitos humanos, é possível constituir uma nação que combata o racismo, que combata a LGBTfobia, que proteja a terra e o meio ambiente para que haja vida para as futuras gerações e para que a gente combata toda essa estrutura de poder e de dominação e de alienação. Nós estamos construindo este caminho. Nós somos a possibilidade, nós somos a prova de que essas mudanças, de que esses temas que são tão caros para nós, mas tão atacados por essa direita, por essa extrema direita, e eu nem sei em que escopo coloco esse lado dessa extrema-direita bolsonarista, porque eu consigo fazer uma análise de que temos um centro, uma direita, uma extrema-direita, e temos algo além dessa extrema-direita, que são esses bandidos, esses fascistas declarados, esses exaltadores da ditadura, que estão ainda além, são a extrema da extrema-direita e que têm tomado conta. É claro, nós estamos vendo também o quanto a nossa mobilização e o quanto se utilizar da internet, o quanto se utilizar de todos os meios para pensar e formular a política, porque a política deve e pode ser pensada das mais diversas formas e em inúmeras vertentes diferentes. Isso não significa tirar a profundidade, a seriedade, banalizar o debate, mas significa conseguir sair de uma caixinha engessada, cafona, eu diria, do modo tradicional de fazer e de pensar a política pensada a partir das periferias, a política pensada a partir de nossos quilombos, de nossas esquinas, a política pensada, produzida e formulada pela classe trabalhadora, pela juventude, pelas mulheres, pelas LGBTQIA+, pelas PCDs, pelos povos indígenas, por todas essas dissidências, não será uma política que reproduzirá os mesmos modus operantes daquela política velha, hegemônica e tradicional, feita por homens cisgêneros, brancos e senhores do poder. A nossa política se constrói em diálogo nas mais diversas vertentes e nas mais diversas formas. E nós temos feito isso. Nós temos entendido como esses mecanismos podem ser utilizados de uma forma de hackeamento e de politização dos debates que nós estamos fazendo, e aí temos visto a queda brutal de Bolsonaro, né? Nós temos visto o quanto ele tem batido recorde de rejeição. A CPI da Covid vem trazendo cada vez mais horrores e absurdos, né? Esse último escândalo que nós nos perguntamos aonde estamos quando nós vemos pessoas sendo utilizadas como cobaia, né? Então, tudo isso que vem acontecendo e toda esta polarização e todo este cenário político, e como eu disse no início da minha fala, não é uma coisa que nasce
com Jair Bolsonaro. Não é uma coisa que nasce com um dos piores governos que este país já teve. Esta é uma herança do Brasil. O Brasil não olhou para o racismo da forma como deve ser olhada. O Brasil não olhou para a vida e a equidade de gênero e a vida das mulheres da forma como deve ser olhada. O Brasil não estudou e não analisou e não formulou políticas públicas efetivas no combate à LGBTfobia e à dignidade da comunidade LGBTQIA+, historicamente, porque esses grupos foram sendo empurrados para as margens, esses grupos foram sendo retirados do debate público, da vida pública, e não sendo considerados sujeitos de direito. Inclusive, esta semana participei do lançamento do livro do professor Renan Quinalha, que chama Contra a Moral, os bons costumes, a ditadura acho que é a ditadura e a repressão à comunidade LGBT, alguma coisa nesse sentido. E eu não tive o tempo todo de ler o livro ainda, né? O livro foi lançado essa semana, mas eu estive na exposição do que virou esse livro, feito pela curadoria do Renan, e exatamente quando eu uso o Casagrande Senzala para que a gente possa entender como o mito da democracia racial no Brasil, ele impede, ele interfere na discussão que precisa ser feita sobre todas essas opressões estruturais e estruturantes que nós temos, que vão ser tratados. O Brasil, todo mundo é igual, é o país do samba, do carnaval, da alegoria, o corpo da mulata que se consagrou fora como algo exótico, hipersexualizado. Nós também temos nesta outra obra do Renan Quinalha, como também os ranços da ditadura e o não enfrentamento desta violência, né? Ainda hoje, torturadores que têm as suas vidas tranquilas, o presidente que vai exaltar um torturador num pedido de impeachment, num golpe, né? Como nós também fomos colocando e naturalizando a violência contra a comunidade LGBTQIA+, e tratando o Brasil como se fosse um país onde os relatos que o Renan Quinalha traz neste livro, ou em tantos outros espaços de consultas, que a gente pode ver o que foram os períodos da ditadura para os estudantes, mas em especial, né, para toda a sociedade que não estava do lado da ditadura, mas em especial, sem sombra de dúvida alguma, para a comunidade LGBTQIA+, quando pensamos em Operação Tarântula, como pensamos em Operação Rondon, quando pensamos em Hong Kong, como pensamos em uma série de questões que envolvem o debate que estamos fazendo aqui, o debate de qual país queremos, de qual nação queremos, de quais debates são caros, essenciais, importantes e precisam ser tratados como central, de como nós vamos conseguir organizar nossas bases e organizar nossas lutas para refundarmos este país, como disse Maria Marighella, porque precisa ser refundado, e esta refundação precisa partir da mão daqueles que sempre carregaram o Brasil nas costas, daqueles que constituíram esta nação e que pouco receberam dela, e o muito que recebeu foi ódio, violência, desprezo, massacre, opressão, escravidão, tortura. Nós estamos, quando pensamos direitos humanos, quando pensamos negritude, mulheridades, LGBTQIA+, nós ainda estamos no momento de pensar como continuar levando adiante aquilo que não pode ser tratado como questão de identidade apenas. E não porque eu acho que tem um problema em ser tratado como identidade, né? Lélia Gonzalez vai nos dizer sobre a importância da construção do ser e da nossa identidade, o quanto é valioso resgatar a nossa identidade, porque o que nos contaram sobre nós, e aí nós, são esses grupos dissidentes, né? No caso dela, ela vai falar sobre a negritude, mas se nós pensarmos qual é a história que contaram sobre as LGBT, sobre os povos indígenas, sobre as pessoas com deficiência, sobre esses grupos que não são aqueles hegemônicos, nós vamos entendendo que resgatar a identidade é resgatar aquilo que nós somos, é nos conseguir nos constituir, é conseguir afirmar sem medo, sem vergonha, sem pudor. Eu sou uma mulher negra, travesti, oriunda da periferia, me orgulho disso, porque quando digo isso, resgato minha identidade, sei quem sou, sei de onde vim e sei para onde quero ir, mas quando nós pensamos em cenário político, em formulação de políticas públicas, em refundação do Brasil, em construção de uma ponte que nos levará a um cenário menos catastrófico do que esse que nos encontramos agora, não podemos permitir que se trate apenas de uma questão identitária, todo esse debate que está pautado na conversa aqui agora. Isso é políticas públicas, isso diz respeito a grupos sociais, esses grupos sociais, esse identitarismo diz respeito a uma massa de pessoas que devem ter seus direitos representados, ouvidos, validados, e não sufocados.